Hoje é dia de contar a história. A história do deputado federal bombadinho e marrento que acha que imunidade parlamentar também pode ser usada para ameaçar membros de outras instituições de Estado, criando caos e incitando a violência. Ok, essa não é uma história fofinha e eu nem sei se vai ter um final feliz, mas uma coisa eu te garanto. Sabe aquilo que a gente chama de moral da história? Pois é. Essa aqui tem uma moral muito importante. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho pra gente conversar. Era uma vez um policial militar do Rio de Janeiro. Mas ele não era um PM qualquer, não. Com pouco tempo de profissão, ele já conseguiu se destacar e ficou conhecido como o PM que recebeu 60 sanções disciplinares. Seus superiores disseram que, em breve tempo de efetivo serviço policial militar, ele demonstrou ausência de compromisso e incompatibilidade ao serviço policial militar. Not a good cop. O nome dele? Daniel Silveira. Enquanto ele era da PM, sua má reputação estava somente ali dentro da corporação. Mas a PM do Rio era pequena demais para os anseios do nosso bad cop. Ele aspirava mais. Resolveu deixar a polícia, deixando também aberto um processo de revisão disciplinar a que ele respondia e decidiu levar seu excelente currículo como policial militar para Brasília e se candidatar a deputado federal. Ele escolheu o partido do candidato militar, que tinha pautas de segurança pública muito compatíveis com a postura de Daniel na carreira como policial. Filiou-se então ao PSL, antigo PSL, o 17. Mas até aí, ele era só mais um candidato entre tantos outros. Ele estava correndo o estado, fazendo campanha junto com um parça seu, candidato a deputado estadual, Rodrigo Amorim. Para vencer, ele precisava de algum fato que o destacasse, de alguma coisa que passasse para as pessoas uma mensagem clara do que ele defende. E de repente, não mais que de repente, tanto o Daniel quanto o Rodrigo ganharam destaque na imprensa. Eles conseguiram furar a bolha e virar notícia, o que é ótimo para uma campanha. O que não foi tão ótimo assim foi a maneira como eles conseguiram isso. Foram esses dois que quebraram uma placa de nome de rua em homenagem a Marielle Franco, que havia sido assassinada em março daquele mesmo ano, 2018, um crime que até hoje não foi solucionado. Acho que agora você sabe de quem eu tô falando, né? Esse é Daniel Silveira. E ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. E agora ele e a sua má reputação alcançaram níveis nacionais. Com esse passado, não dava para imaginar que este futuro parlamentar seria alguém que fosse respeitar as regras do jogo democrático, né? A própria PM do Rio afirmou que todo o histórico dele deixa cristalina a inadequação ao serviço policial militar, mesmo tendo recebido inúmeras oportunidades, confirmando ineficiência do caráter educativo. Ou seja, o cara não aprende. Não adianta dar advertência, punir com detenção, com prisão. Nada do que foi feito nas 60 sanções disciplinares que foram aplicadas a ele foi suficiente para que ele entendesse que era preciso respeitar as regras. Ele não respeitava as regras de uma corporação militar, porque ele iria respeitar as regras do parlamento ou mesmo as regras do nosso Estado brasileiro. Aliás, essa história é muito parecida com um outro 17 aí que também deixou uma corporação militar porque infringiu regras importantes e desonrou a instituição. Não é à toa que existe aí uma afinidade entre eles. Vamos voltar aqui para a nossa historinha. Então, o ex-policial militar, transgressor de regras que ganhou destaque com um ato que demonstrava violência e desrespeito com a morte de uma pessoa, uma vereadora, conseguiu se eleger deputado federal e foi para Brasília representar o povo do Rio de Janeiro. Nesse momento da história, eu vou apresentar para vocês outros dois personagens, o general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, e o ministro do STF, Edson Fachin. E a gente vai dar um pulo para fevereiro de 2021. Teve uma treta entre esses dois personagens por conta de um tweet que o general Vilas Boas publicou em 2018. Esse tweet, que teria sido escrito com o alto comando do Exército, foi interpretado como pressão ao STF para que o tribunal não favorecesse o Lula lá em 2018, quando ia ser julgado um habeas corpus que pretendia, obviamente, a soltura do ex-presidente. Ou seja, o Exército estava fazendo pressão política sobre o STF. Com a publicação do livro do general, em que ele faz alusão a esse tweet e conta essa história, em 2021, o ministro Fachin se manifestou na internet e disse que essa postura do Exército era intolerável e inaceitável.
O general respondeu ironizando o tweet e entre eles ali a discussão não chegou a escalonar. Mas essa treta aí serviu de base para uma treta muito maior. O nosso bad cop, agora parlamentar federal, resolveu que ali tinha espaço para ele dar uma elevada na voz e criar confusão institucional diante de uma situação que poderia ter parado por ali mesmo. Em resposta ao tweet do ministro do STF, o parlamentar disse: "Não, Fachin, intolerável e inaceitável não são as pressões sobre o judiciário. Intolerável e inaceitável é que marginais da lei componham a Suprema Corte." Não satisfeito, ele resolve fazer um vídeo afrontoso e criminoso em que ele fala que os ministros do STF não servem para nada. Ele usou um palavrão aqui, mas eu não vou reproduzir. Ele fala que eles não têm caráter, escrúpulo, moral, disse que deveriam ser todos destituídos e que o presidente deveria nomear outros no lugar. E a partir daí começou a incitar e a insinuar que se o STF fizesse alguma investida contra o exército, a coisa ia ficar feia. Sabe quando a gente desafia alguém a fazer uma coisa que nós sabemos que vai dar ruim e queremos que dê ruim? Vai lá, faz, quero ver o que vai acontecer com você. Foi bem assim o vídeo dele. Diante de um vídeo afrontoso desse, as instituições se mobilizaram e o ministro do STF, agora o Alexandre de Moraes, determinou que o Daniel Silveira fosse preventivamente preso. E essa decisão acabou movimentando a Câmara e a opinião pública e criou uma instabilidade lá em Brasília. Algumas pessoas defendiam que a conduta do Daniel era compatível com a liberdade de expressão e que ele, por ser parlamentar, estaria ainda mais protegido porque tem o que a gente chama de imunidade parlamentar, que é uma proteção maior que é dada aos membros do Poder Legislativo para que eles expressem suas opiniões, defendam suas pautas e exerçam seu direito de voto de uma maneira mais tranquila. É uma garantia que veio depois da ditadura militar, justamente para garantir que exista oposição política. Acontece que o ministro do STF, que mandou prender o deputado, entendia que as palavras dele não estavam protegidas nem pela liberdade de expressão e nem pela imunidade parlamentar, porque elas atentam contra a democracia, contra as instituições de Estado, contra a honra dos ministros do Supremo, que elas configuravam crimes tipificados na Lei de Segurança Nacional. Uma lei que foi criada justamente no período da ditadura militar e que é objeto de muita controvérsia. Só com isso que eu contei para vocês conseguem ver que a conduta do deputado esbarrava em um monte de controvérsia jurídica, percebe? E além disso, tinha uma outra discussão sobre o cabimento ou não da prisão preventiva contra o deputado, que só pode acontecer em caso de flagrante delito. E a galera do direito estava discutindo se havia ou não flagrante, porque a conduta criminosa identificada foi a publicação do vídeo, que aconteceu no momento X da noite do dia 16 de fevereiro de 2021. Mas era um vídeo que ainda estava sendo divulgado. Então se discutia se a conduta era contínua no tempo ou se ela foi finalizada e finalizado o momento do flagrante quando o vídeo foi publicado. O fato é que, apesar de várias controvérsias jurídicas, o clima em Brasília pesou e muita gente viu que a conduta do deputado tinha, sim, ultrapassado muitos limites. Tanto que a própria Câmara, pelo voto dos companheiros de casa do Daniel, decidiu pela manutenção da sua prisão. Depois, ele conseguiu ir para a prisão domiciliar, usando a tornozeleira, descumpriu as ordens em relação ao equipamento e foi preso novamente, foi solto de novo com outras restrições, ainda usando a tornozeleira, e ficou nesse vai e vem de desrespeitar as ordens quando estava solto e por isso voltava para a prisão. Até que, em 25 de março desse ano, ainda respondendo judicialmente por esse processo, o deputado resolveu novamente atacar o STF. E o ministro Alexandre de Moraes decidiu proibir a aparição do Daniel em eventos e determinou novamente o uso da tornozeleira. Mas a gente está em ano eleitoral, né? E ele gosta de criar uma polêmica em ano eleitoral para ganhar repercussão e atrair gente para votar nele. E o que ele fez? Decidiu pagar de machão e afrontar o STF, tentando mais uma vez colocar as instituições em conflito ao dizer que iria passar a noite na Câmara e que queria ver se o ministro ia mandar invadir a sede do Poder Legislativo para colocar a tornozeleira nele. Claro que diante dessa afronta dele, vários outros políticos pegaram carona. A tal Carla Zambelli pegou a carona e um travesseirinho e disse que ia dormir na Câmara também. E o presidente não perdeu a oportunidade de criticar o STF e mostrar apoio ao deputado, porque polêmica vende, né, galera? Vocês estão vendo aí o mendigo.
Diante dessa confusão toda, o ministro Alexandre de Moraes resolveu fixar multa de R$ 15 mil por dia, enquanto ele descumprisse a ordem. Aí a confusão já estava criada mesmo, ele, que não é bobo nem nada, foi lá e colocou a tornozeleira e voltou para as manchetes dos jornais. Por causa dessa confusão toda, o STF decidiu marcar a data de julgamento desse processo, para decidir definitivamente se o vídeo, a conduta do deputado, são ou não criminosos. Esse julgamento vai acontecer dia 20 e eu vou acompanhar e trazer essas informações para vocês. Agora, lembram que eu disse que tinha uma moral nessa história? Vocês viram, pelo que eu contei aqui, que o passado do deputado já mostrava que ele não cumpre regras. E a função que ele ocupa hoje é justamente a função responsável por criar as regras da sociedade. São os deputados que, junto com os senadores, fazem as leis que vão valer para o Brasil, sobre todos os assuntos. Como pode alguém que não respeita nenhuma regra querer criar regras para a sociedade? A gente precisa conhecer um mínimo sobre a pessoa que estamos votando, porque é por causa de gente como ele que o Brasil permanece essa bagunça e que os brasileiros ficam cada vez mais desiludidos com a política. E se você não gosta do STF, dos ministros, não pense que esse cara aí é fodão porque enfrenta eles. Isso não é enfrentar. Isso é criar confusão e caos. A gente resolve o problema do STF elegendo presidentes decentes e honestos que vão indicar ministros decentes e honestos. E não parlamentar que incita a violência e que quer resolver as coisas na base da intervenção militar. Sejamos mais sábios e racionais. E qualquer semelhança entre essa história e a história do atual presidente não é mera coincidência. Deixa seu like e ajuda meu canal a crescer compartilhando esse vídeo com seus amigos. A gente se vê no próximo.